Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito dar continuidade aos estudos da nossa lição Tesouro da Verdade, parte 3, Simbologia do Ritual do Santuário, que é o trimestre que vamos estudar agora. E o título da nossa lição é O Princípio e o Fim do Pecado. É a primeira lição desse trimestre e vamos estudar o segunda-feira, o segundo tópico, com o título Harmonia no Governo de Deus. Pergunta A. Qual é a relação entre os membros da divindade? João capítulo 17, versículo 1 diz: Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então nós vemos aqui que eles são unificados, são unidos, trabalham em comum acordo. Diz a pena inspirada Bible Training School, 1º de fevereiro de 1906. A pena inspirada diz assim: o argumento mais convincente que podemos dar ao mundo acerca da missão de Cristo é estarmos em perfeita união. A unidade que existe entre o Pai e o Filho deve ser expressa em todos os que creem na verdade. A unidade que existe entre o Pai e o Filho deve se expressar em todos os que creem na verdade. É isso mesmo. Os que estiverem unidos assim em obediência à palavra de Deus estarão cheios de poder. Então, da mesma forma que a divindade é unida, nós também devemos unir para obedecer os preceitos. E se nós fizermos isso, então vamos estar cheios de poder vindo do alto. Seguindo ainda a leitura, agora em Sermons and Talks, volume 2, página 167, diz assim: Você já pensou no que isso significa para nós? Ou seja, que essa oração inclui todo filho e filha de Adão que um dia crerá em Cristo como Salvador pessoal e dará os passos necessários em arrependimento, conversão, fé e batismo? Somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e esses três grandes e infinitos poderes estão unidos para trabalhar por nós, desde que cooperemos com eles. Então, traz aqui para nós uma promessa maravilhosa e vamos ver que a relação entre os membros da divindade é perfeita, unificada, estão sempre juntos ali a fazer tudo que é preciso, e nós devemos estar unidos a eles da mesma forma e eles vão estar fazendo grande coisa por nós desde que nós estejamos dispostos a cooperar com eles. Pergunta B. Que princípio forma a base do governo de Deus? 1 João 4, 16 e 19. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus que Deus nos tem. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus e Deus nele. E nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ainda 1 João 5,3 diz: Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Portanto, temos aqui qual é o princípio que forma a base do governo de Deus? É o amor. E aqui deixa bem claro para nós que este é o amor de Deus. E se nós quisermos expressar esse amor perante Deus, é guardar os seus mandamentos, porque eles são um meio de proteção para nós, eles não são pesados. Pena inspirada, Patriarcas Profeta, página 33, diz: Deus é amor, sua natureza e sua lei são amor, sempre foi assim, sempre será. O alto e sublime que habita na eternidade, cujos caminhos são eternos, não muda. Com ele não há mudança nem sombra de variação. Temos aqui citação de Isaías, Abacuque e também de Tiago. Toda manifestação de poder que cria é uma expressão de amor infinito. Ainda Desejar suas nações, página 759, traz: Deus poderia ter destruído Satanás e seus simpatizantes com a mesma facilidade com que se joga um pedregulho no solo, mas ele não fez isso. A vitória contra a rebelião não deveria ocorrer pela força. O poder de forçar os outros é um atributo do governo de Satanás. Os princípios do Senhor não são desse tipo. A autoridade de Deus repousa sobre bondade,
misericórdia e amor, e a apresentação desse princípio é a sua ferramenta. O governo divino é essencialmente moral, e a verdade e o amor devem ser o poder predominante nesse governo. Ainda de Ellen Goldman White, 1888, Materiais, página 46, apenas inspirada, diz: a alma que ama a Deus e sua obra será tão sincera quanto o dia. Não haverá jogo de palavras nem fuga da verdadeira orientação das Escrituras. A palavra de Deus é o fundamento de toda a doutrina. Alguns pensam que apresentam um sinal de inteligência e esperteza quando levantam questões secundárias e distorcem as Escrituras de um modo que encobre a verdade. Então, temos aqui uma orientação bem interessante. Quem ama a Deus e sua obra é claro como o dia, expressa de maneira clara, objetiva, direta, e aqueles que tentam fazer o contrário por espertezas, tentar levantar questões secundárias, está tentando encobrir a verdade. E é interessante notar, a primeira parte da nota também fala que a vitória pela rebelião não é pela força, a vitória foi pelos princípios que o Senhor tem, e esses princípios são moral, verdade, amor. Então isso deve predominar também em nossas vidas para que possamos ter um sistema de vida igual ao sistema que Deus tem. Então, Deus é amor e a sua base toda é amor, e estão unidos, toda a divindade está unida em amor. E nós devemos também, ao amar, ao exercer o amor em nossa vida, o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, nós vamos estar fazendo tudo aquilo que Deus pede que nós façamos. Que Deus dê sua graça, nos abençoe para que essas lições possam interiorizar em nós e surtir frutos na prática e também para a vida eterna. É meu sincero desejo de oração.